Estilos de decoração, vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo deixar fixo. Vamos lá. Pronto. Vamos lá para estilos de decoração. Essa é aquela live para quem já ficou muito tempo olhando a vida dos outros. Aqui no Instagram, em qualquer rede social, enquanto a sua própria vida parecia que não tomava forma, a sua própria casa parecia que não tomava jeito. Então, eu preparei essa live, preparei essa semana de lives com conteúdos bem objetivos, justamente para a gente conversar um pouco mais sobre isso e a gente ter os fundamentos para conseguir conseguir colocar a sua casa no eixo. Então, casas perfeitas, cozinhas dos sonhos, não precisa ser mais apenas dos outros, hoje chegou o seu momento. Oi, gente, pessoal da Brava. Então, bem-vindos a essa live agora inaugural, eu prometo ser bem objetiva. A ideia dessa live é realmente ser mais objetiva mesmo, a gente conseguir conversar sobre decoração de uma forma bem prática. Eu sei que vendo pelo Instagram outros arquitetos, vendo as casas de outras pessoas, pode parecer um mundo muito complexo, mas eu quero aqui trazer os primeiros passos, sabe? Os baby steps, porque eu acredito muito que a gente precisa melhorar de 1% em 1% para a gente conseguir fazer mudanças mais significativas. Então, o objetivo desse conteúdo todo é exatamente isso. Eu tô olhando pra cá porque eu preparei um roteiro pra gente conversar. Então, eu vou sempre estar conferindo aqui porque eu não quero perder a linha do raciocínio pra gente conversar, pra gente colocar finalmente as coisas nos seus devidos lugares. A gente finalmente ter os fundamentos que a gente precisa pra poder fazer uma decoração que faça sentido, certo? Então, vou falar quais são os objetivos da nossa conversa hoje aqui. O que eu quero principalmente é vocês começarem a abrir a sua percepção, a conseguir começar a enxergar a casa de vocês de uma maneira diferente, sabe? De uma maneira que talvez seja bem parecida com a maneira como eu enxergo a casa dos nossos clientes, as casas que aparecem pra gente até na construtora também. Então, o principal objetivo dessa live é justamente esse, é você começar a abrir o seu olhar e começar a enxergar coisas que antes você não enxergava dessa forma, você via de uma maneira e eu quero te trazer uma outra maneira, uma forma alternativa de enxergar algo que você sempre vê todo dia, que é a sua casa. Um outro objetivo nosso aqui é introduzir o que a gente vai conversar nos próximos dias durante essa semana. Então, nos próximos dias dessa semana, a gente vai falar de ambiente por ambiente. Mas, para isso, eu preciso hoje conversar contigo sobre alguns fundamentos importantes sobre decoração, sobre arquitetura. Tudo isso é fundamental para que quando eu chegue falando de cozinha, eu chegue falando de banheiro, eu chegue falando de sala de estar, você não ache que eu estou falando em grego. Você compreenda perfeitamente de onde vem paleta de cores, algo que eu estou falando sobre estilos de decoração. Então, essa aula também tem esse objetivo, o objetivo da gente se nivelar, sabe? A gente falar todo mundo a mesma língua. E eu também quero que vocês saiam daqui com um pouco mais de confiança, prazer e felicidade também em olhar para a própria casa, sabe? Em ver que a própria casa pode ser um lugar muito bonito para os seus próprios sonhos. Que você não precisa esperar estar naquela casa dos sonhos totalmente idealizada, fora da realidade, que parece que nunca vai acontecer. Que a sua casa dos sonhos talvez seja a sua casa atual. E ela só precisa mudar a forma, sabe? Ela só precisa ganhar uma nova roupagem. Então, eu quero ajudar vocês a ter esse tipo de percepção hoje, sabe? Eu acho bem importante a gente ter esse olhar com a própria casa, porque é assim que a gente se torna protagonista da nossa própria vida. Quando eu falo muito de a gente tá assistindo a vida dos outros enquanto a nossa própria vida não anda, é porque eu vejo que a nossa casa ela tem o potencial de ser o palco dos nossos sonhos e ela às vezes, sabe aquela coisa de a grama do vizinho é mais verde? Então, é muito o que acontece, né? Às vezes, especialmente com rede social, com a gente olhando no Instagram, você pode talvez olhar para a sua própria casa e achar que ela não tem potencial nenhum, que a casa do seu vizinho ela é muito mais bonita, que a casa daquele seu familiar é muito mais bonita, do influenciador que você segue é muito mais bonita, sendo que a sua própria casa ela tem esse poder, e você também merece isso. É um pouco até uma questão de autoestima, sabe? Você reconhecer isso e você assumir para si.
Bom, então a gente vai conversar muito sobre isso, sobre estilos de decoração, esses fundamentos e essa parte mais prática mesmo da decoração. Mas eu quero falar para vocês que no final, depois da gente ter conversado sobre isso tudo, eu vou falar um pouco mais sobre o que vocês recebem após essa live, porque eu preparei um bônus especial e aí no final eu explico um pouco melhor para não perder muito tempo. Hoje eu quero que seja bem objetivo para não segurar muito vocês também. Então vamos começar, né? Boa noite todo mundo. Essa breve introdução pra gente ficar todo mundo bem alinhado. Beleza? Pronto, vamos lá então. Primeiro ponto. Como eu falei, eu tô olhando aqui pra baixo pra poder me guiar e a gente conversando, né? Por que você precisa decorar a sua casa? Por que decorá-la, afinal? Eu sempre falo isso, mas eu acho que aqui é uma oportunidade, live é sempre uma oportunidade de a gente conversar mais, sabe? A gente se soltar um pouco mais, não ter essa preocupação de fazer, de sintetizar por causa de um post ou coisa do tipo, né? Mas muito se fala sobre você transformar os seus hábitos, você transformar a sua vida, o tipo de comportamento que você tem, estando muito motivado. Mas o mais importante não é isso. Se você quer transformar os seus hábitos, você quer transformar o seu comportamento, você quer se tornar uma pessoa diferente, uma versão melhor de si mesma, você precisa mudar o ambiente que você está. O ambiente, ele é um grande modulador de comportamento. Isso quem está dizendo não sou eu. É a psicologia, a neurociência, a medicina. O ambiente, ele tem um poder de dizer muito como os seus comportamentos eles vão seguir. Não que você não tenha livre-arbítrio, você não possa decidir por si mesmo. Não é isso. Mas o ambiente, ele pode colocar muitas dificuldades ou facilidades para que um comportamento que você tem, ele continue ou não a acontecer. É por isso que quando você compra biscoito na sua casa, e deixa ele à mostra em cima da mesa de jantar, em um lindo pote de vidro, você come mais biscoitos. Eles estão mais visíveis, é um hábito que está sendo facilitado pelo ambiente, você deixar os biscoitos à mostra. Quando você tá de dieta, nutricionistas falam muito isso, né? O comportamento mais recomendado para quem está de dieta é você não comprar aquele produto, aquele biscoito, aquele industrializado que você não pode consumir. Porque se você não tiver acesso a ele na sua casa, no ambiente, você vai estar facilitando os hábitos que você deseja ter. Que nesse caso, nesse exemplo que eu dei, é de não ingerir açúcar, por exemplo, né? Não ingerir industrializados. Então, o ambiente não é que ele dite exatamente o que você vai fazer, porque você sempre vai ter o livre-arbítrio, você sempre vai ter o fator de decisão, mas ele vai modular bastante o que você vai fazer. Por isso que eu sempre falo que o primeiro passo para você transformar hábitos que você deseja ter é mudar o ambiente que está ao seu redor. Se você não pode mudar de ambiente, é você mudar o ambiente que você está. Tem um livro que me marcou muito, eu sempre falo muito desse livro, eu até coloquei ele no site da Eixo mesmo, porque ele me marcou muito, que se chama Hábitos Atômicos. Eu acho que ele é um material muito bom para leigos, que ele traz esse assunto, né? Ele traz essa leitura de que quando a gente muda o ambiente, a gente consegue mais facilmente mudar um comportamento que a gente tem e que a gente não deseja ter. O James Clear, o autor desse livro, ele fala muito sobre isso. E esse é o primeiro princípio de por que você deve decorar a casa, né? Decorar a sua casa. Porque quando a gente modula assim, o ambiente... Vou prender aqui meu cabelo, gente, que está quente. Quando a gente modula o ambiente, quando a gente decora ele de acordo com a nossa personalidade, de acordo com quem a gente quer ser, de acordo com o que a gente quer atingir, a gente está facilitando que esse tipo de coisa realmente aconteça. Então, esse é o poder que a arquitetura tem, esse é o poder que fazer escolhas intencionais do ambiente que te cerca tem. São os estímulos que você está enviando para o seu cérebro. É por isso também que pessoas que são viciadas em drogas, por exemplo, os que saem de reabilitações, saem de clínicas de reabilitação, elas recebem a recomendação de médicos, de todo mundo que acompanhou elas durante o tratamento, delas mudarem de ambiente, delas mudarem de casa, delas mudarem o ciclo de convivência delas, porque esse tipo de coisa, o nosso cérebro, ele aprende e ele nunca esquece. Ele sempre vai associar um hábito a um determinado ambiente, a um determinado comportamento, a uma determinada pessoa, a um determinado cheiro. Então, como o cérebro ele nunca esquece, o que
fica mais fácil para você conseguir transformar esse hábito é você mudar esse ambiente. Por isso que eu bato muito nessa tecla. É muito mais difícil você estar todos os dias 100% ultra motivado para você se aproximar dos seus objetivos, para você ser uma versão melhor de si mesmo. Isso é muito mais difícil do que você tornar as coisas automáticas, sabe? E você torna as coisas automáticas no ambiente. Por exemplo, nesse exemplo do biscoito que eu dei, né? Nesse exemplo da pessoa que tem vício em drogas. Então, tudo isso tem a ver com você modular todas as circunstâncias que estão te afetando. Bom, e aí que entra algo que eu já comentei aqui, que é a sua personalidade. Então, ok, Bia, eu entendi porque que é importante eu decorar minha casa, eu trazer beleza para minha casa, eu trazer intencionalidade nos detalhes da minha casa. Mas me diz então, como é que eu posso trazer a minha personalidade? Como é que eu posso trazer tudo o que eu quero me aproximar, os hábitos que eu desejo ter, o comportamento que eu desejo ter dentro da minha casa? Como eu faço isso de forma prática? A personalidade da gente, ela é abstrata, sabe, gente? A gente, quando descreve alguém muito querido, a gente fala, essa pessoa é muito alegre, ela é muito divertida, ela é muito carismática. Isso são todos adjetivos bem abstratos, sabe? Então, quando eu tô falando dessas características, entenda que não são coisas concretas de fato. Você consegue entender o que eu tô falando só de eu falar que uma pessoa é alegre, é carismática, é divertida, é descontraída, você já imagina um certo comportamento para essa pessoa, eu tenho certeza. Porém, isso não é concreto de fato. Então, o que a gente faz na arquitetura? A gente pega isso que é abstrato, todas essas características, esses traços, e aqui eu tô falando de características de uma pessoa, mas já vou falar um pouco mais a fundo sobre comportamento também. Então, eu pego todos esses traços dessa pessoa e eu traduzo eles em símbolos. Então, o símbolo, ele nada mais é do que isso. Ele dá forma concreta, um pouco mais tangível, palpável, a algo que não é tão palpável assim. Então, se eu falar pra você, eu até falei isso no canal, no canal que eu coloquei esses dias, né, no Telegram. Se eu falo pra você imaginar um ambiente, uma sala de estar de uma pessoa que ela é naturalmente mais descontraída, ela é mais assim espontânea, ela é muito divertida, ela é muito criativa. Quando eu falo tudo isso, eu tenho certeza que você imaginou uma sala de estar que tem cores, que é colorida de alguma forma, entendeu? Então, o que é isso? O conjunto de cores, a composição da paleta de cores, a variação de cores entre si, representa um símbolo concreto para uma coisa que não é tão concreta, que são todos esses adjetivos que eu te disse, de criatividade, de descontração, enfim, tudo isso é abstrato e aí eu traduzo isso em um símbolo que não é abstrato, que é mais concreto e é mais perceptível e tangível pra gente, né? Quando a gente fala de transformar um espaço por meio da decoração, é isso que a gente faz. A gente vê com o cliente tudo o que ele quer fazer, toda a parte mais funcional, mais prática que precisa ser resolvida. E isso é que eu tô te falando para você abrir o seu olhar para sua própria casa mesmo. A gente vê com ele tudo que ele quer traduzir, tudo que ele precisa resolver. A gente entende qual é a personalidade daquele cliente, o que ele quer comunicar, quais são os valores de vida dele, o que é importante para ele, se ele é uma pessoa mais com essas características, como eu falei, ou se ele é uma pessoa mais séria, mais sóbria, que leva muito a sério padronização, compromisso, responsabilidade, organização. Eu tenho certeza que só de eu falar essas outras características, talvez você imagine um ambiente com cores mais sóbrias, mais neutras, do que o primeiro ambiente que eu dei de exemplo, né? Então, é uma perfeita comparação para a gente compreender toda essa questão de como os símbolos eles funcionam. Quando eu falo de a gente fazer esse tipo de movimento, né, de traduzir em símbolos, a gente tá lidando tanto com símbolos que eles podem ser visuais, como eu falei, as cores, né, uma paleta de cores, mas eles também podem ser táteis, eles podem ser sonoros, eles podem ser de vários tipos, eles podem mexer com todos os sentidos humanos. Isso é arquitetura. Quando a gente faz esse tipo de tradução, de pegar a tua personalidade, os teus valores, quem você é, o que é importante para você, o que você valoriza na tua vida, pelo que você quer ser reconhecido, pelo que você quer ser lembrado pelas pessoas que te conhecem, o que é importante para ti como traço da tua personalidade,
quando você lista tudo isso, e eu falo até para você fazer isso como exercício mesmo, quando você listar tudo isso, você olhar para isso, aí o próximo passo é você traduzir esses valores, esses itens abstratos em símbolos mais concretos para a sua casa. Isso é incrível, gente. Assim, eu até me empolgo de falar, porque isso é muito legal. Ó, tem um comentário aqui. Se eu gosto de dança, esportes, eu uso um quadro com uma sapatilha ou um tênis. Essa é uma ideia. Isso pode ser algo que pode acontecer. Mas você também pode pensar na atmosfera que envolve o esporte que você pratica. Há vários tipos de dança. Então, assim, uma pessoa que gosta muito de balé e gosta muito do clássico, gosta muito... Enfim, ela talvez também goste de alguns outros símbolos que na arquitetura são traduzidos como algo mais clássico, algo que tem coerência com esse universo de quem gosta da dança clássica, sabe? Então, tudo é isso, tudo é um jogo de identificar o que te representa como valor, como importância de vida mesmo, como traço de personalidade, essas partes mais abstratas, o que você acha importante, o que você quer comunicar, traduzir isso, e aí quando você traduz isso, você vai ter uma série de símbolos que podem vir para sua casa, e aí na sua casa você vai ajustar e conformar esses símbolos de forma que eles tenham uma coerência no ambiente, certo? Tem muita coisa pra gente falar isso e a gente vai ao longo dessa semana conversar também sobre como a gente faz isso para cada ambiente, porque cada ambiente tem uma particularidade, né? Bom, até aqui tudo bem, gente? Vocês estão conseguindo compreender direitinho tudo que eu tô trazendo? Tô passando bem rápido, assim, toda essa pauta de estilos, porque é algo que eu preciso muito da interação de vocês também, né? De vocês dizerem se tá dando pra entender, se tá tranquilo, certo? Bom, então o que são os estilos de decoração? A gente já falou aqui, então, sobre por que a gente deve decorar a nossa casa, quais são os benefícios que a gente tem por decorar a nossa casa, como a gente traz a nossa personalidade, como você vai pegar tudo o que tem a ver com o seu jeito de ser, a sua visão de mundo e aonde você quer chegar, e você vai materializar dentro da tua casa como arquitetura. E agora eu quero falar um pouco mais sobre os estilos de decoração em si. O meu objetivo desde o começo aqui na nossa conversa não era só jogar para vocês vocês estão vendo? Isso aqui é um estilo clássico. Vocês estão vendo? Isso aqui é um estilo moderno. Porque depois, quando você fosse aplicar na sua casa, você não ia entender nada. Você não ia conseguir compreender se uma coisa é coerente com a outra. Por isso que eu fiz esse contexto antes, certo? Esses fundamentos, eles são muito importantes. A gente não pode querer pular etapas, né? Querer construir uma casa sem fazer a fundação do solo antes, porque essa fundação, ela é o que vai sustentar todos os alicerces, vai sustentar as paredes, vai sustentar os pilares, tudo isso. Então, por isso que a gente faz um fundamento antes, para poder a gente falar depois de estilos de decoração, certo? Nossa, eu acabei de lembrar uma coisa para você. Deixa eu colocar aqui. Eu tinha preparado uns... Pronto, eu tinha preparado, olha só, eu lembrei agora, eu tinha preparado como se fossem uns slides pra gente conversar e eu me esqueci. Certo, gente? O negócio aqui é profissa. Então, o que são os estilos de decoração? Vou mostrar agora. Deixa eu ver aqui como é que eu faço. Vou mostrar para vocês dois ambientes, certo? Vou primeiro mostrar um, depois eu mostro o outro. Esse aqui é um projeto nosso de um escritório. E aí eu quero começar a mostrar para vocês alguns detalhes sobre estilos de forma mais prática, para a gente ir conversando. Observe como é que é esse espaço aqui. Eu tenho uma bancada em L, eu tenho prateleiras, eu tenho aqui do lado direito uma estante. Eu tenho objetos decorativos, tenho um computador, certo? E agora eu vou mostrar um outro ambiente, um outro escritório aqui também que a gente fez um projeto, certo? Grava esse aí que você tá vendo. Pronto. Olha esse outro aqui. Esse outro, o que é que ele tem de elementos? Ele também tem uma bancada bem generosa, ele também tem prateleiras, ele também tem uma estante. Mas você consegue notar, né, que ele é diferente do projeto anterior, que eu acabei de mostrar. Os dois são projetos aqui do escritório. O que eu quero que você perceba com esses dois projetos? Eles têm semelhanças. Alguém consegue me dizer aqui no chat
Que semelhanças vocês conseguem notar entre esses dois escritórios? São dois escritórios, certo? Vou aproveitar para beber uma água. Vocês estão conseguindo me ouvir direitinho, né? Em termos de funcionalidade, de como eles solucionam problemas práticos do dia a dia, eles são muito parecidos. Então, eu preciso de um lugar para trabalhar com o computador. Os dois escritórios resolvem isso. Eles têm bancadas, áreas de trabalho bem generosas. Eu preciso de um lugar para expor os meus itens decorativos. Os dois escritórios resolvem isso. Eles têm prateleiras onde é possível deixar de forma visível esses objetos decorativos. Eu tenho muitos livros, eu preciso guardar esses livros, mas alguns talvez eu queira expor, então os dois escritórios eles resolvem isso também. Então, em termos de funcionalidade, os dois escritórios funcionam. Porém, eles têm estilos de decoração diferentes. E aqui eu quero que você veja que o estilo de decoração, ele nada mais é do que isso. O conjunto de elementos e composições que a gente faz em uma decoração que dão para esse ambiente uma cara X ou Y. Que fazem você, por exemplo, entrar nesse escritório aqui e sentir que ele é mais confortávelzinho, talvez, que ele é mais delicado, ele é mais neutro. Enquanto esse outro aqui, ó... Pronto. Esse outro aqui, ele também é funcional como o outro que a gente viu. Ele também tem elementos de conforto, mas ele é mais moderno, né? Como muita gente diz, ele é mais industrial, ele é mais despojado. Você diria talvez que esse escritório aqui, ele é de uma pessoa mais jovem do que o escritório que eu mostrei antes. Então, apesar deles terem soluções funcionais muito parecidas, os dois espaços, o estilo de decoração é o que dá a alma do escritório, é o que dá a alma do ambiente. É o que faz você olhar para um e para o outro e dizer assim, nossa, esse escritório pertence a uma pessoa descolada, a uma pessoa jovem, a uma pessoa moderna, a uma pessoa antenada. Vamos supor, que é o que a gente sente aqui na vibe desse aqui. Enquanto você olha aqui para esse outro e você vê, nossa, esse escritório aqui pertence a uma pessoa organizada, a uma pessoa calma, uma pessoa tranquila, que é a vibe que a gente sente só de ver a decoração como um todo. Até aqui tranquilo, gente? Isso é o que os símbolos fazem em um ambiente, na arquitetura, né? Todos os símbolos, cores desse ambiente, texturas do papel de parede aqui, da iluminação, da madeira que a gente escolhe, do tapete que a gente escolhe, do piso, tudo isso são símbolos concretos que a gente escolhe intencionalmente para materializar algo que a gente foi comunicado lá no começo, que foi de que a pessoa quer um lugar mais tranquilo para trabalhar, ela quer um lugar mais neutro, ela não quer um lugar muito chamativo. Quando ela fala essas coisas pra gente, a gente traduz isso em um símbolo, que é uma cor mais neutra, mais tranquila, uma composição sem tantos contrastes. Então é isso que esse escritório traz. Certo? É esse tipo de exercício que eu quero que você comece a fazer na sua própria casa. Por isso que eu falei dos fundamentos, de você parar para pensar antes o que é importante para você, o que você valoriza, qual é a sua personalidade, o que você quer comunicar mesmo na sua casa, sabe? O que você quer reforçar, que tipo de hábitos seus você quer reforçar. Porque a partir disso você vai pensar nos símbolos. Como você vai traduzir isso em revestimentos, em adornos, em iluminação, em texturas, em objetos afetivos. Tudo isso é estilo de decoração, certo? Então, eu vou trazer agora aqui pra gente conversar. E aqui a gente vai fazer como se fosse um... Eu não sei como é que chama, não sei se é bate-volta. Não, bate-volta... Para fazer um bate-volta, eu teria que alguém conversar de volta comigo, né? Vou fazer mostrando rapidinho alguns estilos que eu separei pra gente entender alguns ícones da decoração, certo? E é assim, até antes de puxar isso, deixa eu tirar aqui, vou puxar uma outra coisa aqui, só pra dar esse briefing, né? A terminologia, né, estilos de decoração, é uma coisa muito popular, sabe? É uma coisa muito do senso comum mesmo. Então,
é até curioso, porque como profissional, a gente consegue ver outros tipos de estilos que no senso comum não é tão definido assim, entende? Vou dar um exemplo mais prático. Tem um estilo que o pessoal fala muito, que é um estilo mais moderno de decoração, né? E aí você vê, por exemplo, aquele primeiro escritório que eu mostrei aqui, muita gente diria que o estilo de decoração dele é mais moderno. Só que na arquitetura, a gente entende que um estilo moderno vem do período modernismo, que é uma época específica do tempo, onde havia um certo tipo de design nos mobiliários, na arquitetura, havia traços bem específicos. Porém, hoje em dia, tudo que tem um pouco de preto, tem um design contemporâneo, todo mundo chama de moderno. Só que há algumas diferenças, então por isso, os estilos que eu trouxe aqui de exemplo pra gente olhar, dar uma analisada e conversar, eles são um pouco do senso comum, sabe? Eu abri um pouco a mão de ter preciosismo com algumas terminações, só pra gente poder conversar melhor, você conseguir visualizar a casa um pouco mais como eu visualizo, tá? Então, vamos pro primeiro? Esse aqui, não sei se eu consigo mover aqui meu rosto, não consigo, mas tudo bem. Olha só, esse estilo aqui, o que você diria que é, só de olhar? Ele tem muita madeira, né? Ele tem um tipo de pintura que é bem a cara do Brasil também, essa pintura. O tapete meio de palhinha ali, né? O piso de madeira, dá pra ver que não tem um acabamento resinado, é uma coisa mais rústica. Então, essa é a primeira síntese que eu trouxe aqui pra gente conversar, um estilo mais rústico. Esse estilo de decoração, ele valoriza muito o uso de materiais como se fosse no seu estado mais bruto, sabe? Então, a pedra natural, a madeira natural, assim, com essa cara, com as ranhuras, sabe, da madeira. Então, as luminárias de palhinha, o tapete de palhinha. Então, não é que exista uma fórmula pronta, uma fórmula mágica. Eu ia até falar isso mais na frente, mas eu acho que é melhor falar logo, antes da gente entrar mais a fundo, né? Não existe uma fórmula mágica de, não, isso aqui é estilo rústico, isso aqui é um estilo moderno, modernista. Não existe isso. Existe o que você aprende a pegar de inspiração e você consegue compreender o ambiente como se fosse um todo, como se tivessem várias camadas. Então, olha como é que eu vejo esse ambiente. Eu vejo o mobiliário, que tem aqui esse aparador, tem as poltronas, tem a mesa de centro. Eu consigo ver os adornos, então eu vejo a obra de arte, os livros, os jarros decorando aqui a mesa de centro, o tapete como um todo. Quando eu faço essa dissecação do ambiente, aí eu consigo ver que há uma coerência entre esses elementos todos. E esse é como se fosse um símbolo do estilo mais rústico, um estilo que valoriza mais esses materiais mais naturais, certo? Já tem gente dizendo que amou, que é perfeito esse estilo aqui. Vamos entrar agora, eu escolhi essa referência aqui, essa inspiração, para a gente falar de algo que tem mais um tom mais clássico, né? Então, quando você pensa em um estilo de decoração mais clássico, o que você pensa? Você pensa só num lustre de cristais pendurado em cima da mesa, que esse é meio que o senso comum, né? E você não precisa ter isso, enfim, às vezes até um pouco brega se você tiver isso e não tiver uma coerência com o resto do ambiente. E eu trouxe esse estilo clássico, eu gosto bastante dele. Ele tem mais adornos nos próprios acabamentos, nos revestimentos, nos arcos das portas. Você pode perceber isso, né? Tem algo que está super em alta hoje em dia, que é uma grande inspiração desse estilo mais clássico, que é os tais dos boiseries, que são aquelas molduras que a gente vê nas paredes, que aqui, nessa referência que eu trouxe, é como se fosse uma releitura da decoração de um ambiente com toques tocando aqui.
Diz agora se dá pra ouvir. Vocês conseguem me ouvir agora? Deixa eu te ver se eu consigo aqui tirar. Tem um pequeno delay, né? Entre a minha imagem aqui e o que vocês recebem aí, né? Mas bom, o que eu tava falando, né? Eu não sei até onde vocês ouviram, gente. Eu vou só tentar retomar de algum ponto aqui. O áudio tá bom, gente? Porque antes eu tava com esse microfone aqui. Aí como o meu alarme tocou e caiu, aí não sei se vocês vão conseguir me ouvir bem. Talvez eu precise falar mais alto. Mas bom, essa referência aqui é uma referência mais clássica. Então, não sei até onde vocês ouviram e a gente tá com um pouquinho de delay. Então, eu tava falando sobre como ela tem muitos mais detalhes. Ah, dos Boiseries. Nossa, foi antes. Tudo bom? Pronto, eu tava falando dos Boiseries, então. É algo que tá super em alta hoje em dia. E que tem uma certa referência, uma inspiração nesse tipo de decoração que é mais clássica. Essa é uma decoração a que eu tô enxugando bastante informação pra gente conseguir visualizar junto, sabe? De onde vem esse tipo de estilo de decoração, né? É algo que, sabe, imagina assim, referências francesas, sabe? Aquela coisa meio que a gente vê meio Louis XV, muitos detalhes, muitos arabescos. Se tivesse um sofá aqui nessa imagem, ele seria com certeza com aqueles capitonês, sabe? Aqueles botãozinhos, ele teria volume. Então tudo isso é o estilo mais clássico. Aqui é como se fosse uma inspiração mais moderna, com referências mais clássicas. Você vê que essa porta ela tem mais detalhes, ela tem um acabamento com um desenho cheio de molduras, cheio de dentinhos, cheio de acabamentos assim saindo como se fosse... É quase assim uma obra de arte clássica mesmo, né? Ali ao fundo a gente vê que na lareira tem um quadro com um espelho, que o espelho é cheio de molduras, é cheio de um desenho assim, todo enfeitadinho, enfim... Tudo isso tem um pouco de arquitetura clássica. Eu tô tentando trazer para vocês aqui referências mais ilustrativas e didáticas mesmo de como esse tipo de estilo ele pode se traduzir na decoração de uma casa. Eu adoro coisas de estilo clássico, assim. Eu acho muito bonito. Bom, eu falei de arquitetura moderna, né? De as pessoas acharem decoração, tudo que tem preto e tem cimento queimado hoje em dia, as pessoas dizem que é arquitetura moderna. Então eu trouxe aqui um exemplo de uma decoração que seria mais modernista, sabe? Que o modernismo, ele é uma época histórica, ele é uma época específica onde a gente tinha um certo tipo de produção arquitetônica e de design. Então, não é tudo que é feito hoje em dia que é moderno. Na verdade, o moderno ele remete mais a um tipo de design como esse aqui, um tipo de decoração como essa aqui. A arquitetura moderna, ela falava muito de ter formas puras na arquitetura, de ter grandes vãos limpos, assim, né, com estrutura livre. Então, um design bem assertivo, digamos, né? Então, essa sala aqui é uma sala que tem uma certa inspiração de referência, de decoração mais modernista. Você vê o quadro, o jeito que o mobiliário ele é, o design do mobiliário, são sempre formas muito limpas, muito orgânicas, é bem diferente daquilo que eu tava mostrando, né, do clássico. Eu trouxe um junto com o outro para vocês verem bem a diferença. Quando a gente fala de decoração, a gente fala muito disso, de a gente aprender a enxergar tudo, todas as camadas da tua casa, com um contexto, certo? Então, aqui a gente tá enxergando tudo, mobiliário, arte, olha a luminária, olha o desenho dessa luminária, sabe? É um desenho bem clean, bem limpo, bem assim... Então, tudo isso tem a ver com o design, o estilo de decoração mais moderno, tá bom? Vamos para o próximo, então. Esse aqui é muito legal também. Ele tem um pouco do rústico também. Ele tem mais... Aquilo tudo que eu falei do rústico, ele tem mais em evidência ainda. Essa parte aqui dos tijolinhos no chão, sabe? Desse revestimento, essa coisa meio quase sem acabamento de rejunte. É de propósito. É para causar essa impressão mesmo de algo mais rústico, mais por acabar mesmo.
tudo isso faz parte do estilo. Você vê que o jeito que esse balcão ele tá acabado é como se fosse uma madeira que não tem um acabamento por cima, com um desenho, uma textura meio envelhecida da madeira. As luminárias, elas são com essas cúpulas de cobre, né, de bronze, assim, que você vê que não é aquele bronze polido, como se fosse uma coisa mais contemporânea, né? Ele é uma coisa meio fosca mesmo, meio como se estivesse precisando de um acabamento, mas não precisa. Ele é lindo assim, E você vê que ele, com essa madeira, com o piso, com os bancos, olha o jeito que os bancos estão. Isso tudo, o conjunto disso é que dá essa vibe de decoração mais rústica. Esse outro, eu vou trazer o primeiro que eu trouxe pra gente retomar. Esse outro aqui que eu trouxe pra vocês, o primeiro, ele tem um pouco disso também, mas ele tem mais, aí eu trago pra vocês verem a diferença, vocês compararem. Vou dizer já por quê. Ele tem um toque de retrô também. Então, o desenho desse móvel todo é uma coisa do mobiliário também das poltronas, é algo bem assim, anos 60, remete muito aqui é muito uma releitura, mais brasilidade, né? E eu trouxe esses dois, o rústico com o retrô, com uma pegada rústica, os dois, pra gente conseguir ver como não tem, aquilo que eu tava dizendo, não tem fórmula mágica. Você consegue muito bem equilibrar dois estilos, fazendo um mix de um com o outro, sabe? E aí o importante é você manter uma coerência, você ter uma linha de raciocínio que mantenha tudo dentro do mesmo guarda-chuva, sabe? Porque aí sim você vai se sentir mais confortável, você vai se sentir mais representado na sua casa, tá? Então, vamos para a próxima referência. Aqui eu trouxe algo mais contemporâneo. Então, eu vi aqui, o pessoal da Brava tava falando, né, contemporâneo versus moderno. É bem isso aqui, ó. Eu trouxe o contemporâneo e eu trouxe aquele lá moderno pra você ver a diferença, ó. Contemporâneo, aí vamos ver o moderno. Moderno. Você tá vendo a diferença entre os dois estilos? Bia, pra mim tudo é moderno. Ah, é porque tudo é moderno mesmo, mas... mas aqui a gente vê uma pureza maior das formas do mobiliário. Quando eu falo assim pureza é porque o modernismo, que é de onde vem esse tipo de referência, ele fala muito disso, né? De formas mais puras, mais limpas, como se fosse assim o bisavô do minimalismo, que tá super em moda hoje em dia. E o contemporâneo, ele tem um pouco disso sim, ele bebe um pouco disso sim. Eu vejo muito, quem é de Brasília vai conseguir perceber muito isso também, porque Brasília é uma cidade toda de arquitetura contemporânea, de arquitetura moderna, né, no caso. Então, muito do design de interiores em Brasília também bebe bastante dessa fonte do modernismo. Aqui no contemporâneo, a gente mescla mais essas referências modernas com outros estilos de arquitetura, de decoração como um todo. Então você vê que eu tenho um design mais orgânico ali, trabalhado na mesa de centro, trabalhado na mesa lá de trás. E algo que eu acho bastante contemporâneo é a gente trazer o conceito de biofilia. É algo muito contemporâneo, tem muito na arquitetura contemporânea. O que é biofilia, Bia? É a gente trazer a natureza para dentro do conceito todo da tua decoração. Então, não é só colocar uma planta, mas é você pensar, eu tô trazendo um revestimento que ele remete mais à madeira, ou então à pedra, que são elementos mais naturais. Eu tô trazendo algum lugar na minha casa onde eu tenho uma fonte de água, onde eu tenha um estímulo sonoro, mais contato com um tipo de decoração mais com pedra, algo mais assim. Entende? Tudo isso, todo esse contato de biofilia, de você trazer a natureza para dentro da decoração, tem muito no design contemporâneo. Bom, e por último, vou trazer para vocês agora um mais industrial, porque esse aqui industrial, ele é muito bom pra gente comparar tanto com o contemporâneo quanto com o moderno. Esse aqui que é mais industrial, o que você vê? Se você tivesse que dizer que ele é de qualquer cidade do mundo, que esse apartamento está em qualquer cidade do mundo,
Tem alguma cidade que você olha, nossa, esse apartamento é a cara dessa cidade. Então, esse estilo industrial, ele é bem a cara daqueles lofts de Nova York, sabe? Ele tem muito uso do metal aparente pretão, sabe? Esses trilhos, esses spots aqui, ó, eles são bem comuns nesse tipo de estilo. O metal ali na tela, vocês estão vendo? Tem como se fosse uma divisória que ele fez entre a sala de estar e o outro ambiente, que ele é todo nessa tela preta, de metal preto. Então, o sofá, ele é um couro meio envelhecido, então tem muito cimento queimado. Tudo isso faz parte do estilo industrial. Você vê que mesmo colocando plantinhas, colocando essa parte mais da biofilia, você não pensa que ele é um design mais contemporâneo como esse aqui, né? Que foi o outro que eu mostrei pra vocês. A vibe é diferente. Isso é o que o estilo de decoração faz. Ele dá uma vibe diferente, mesmo que tenha os mesmos elementos. É a forma como você organiza esses elementos que vai dar a vibe do ambiente, entendeu? Então, esse aqui, ele é bem mais industrial. Como é que você vai fazer, então, para você trazer para sua realidade, para você trazer para sua casa tudo isso que eu tô falando? Primeiro, vamos recapitular. Você vai entender quem você é, qual é a sua personalidade, se você tivesse que descrever em palavras, que palavras seriam essas? E o que você quer alcançar ainda, que versão melhor de si mesma você deseja ser. E você vai traduzir isso em palavras. Essas palavras, elas são mais abstratas, então você vai precisar traduzir elas em símbolos. E aí, esses símbolos... só um minutinho, tudo bom? E aí, esses símbolos, eles são mais concretos, eles concretizam mais tudo isso que é abstrato, certo? Esses símbolos, eles podem ser cores, texturas, padrões, revestimentos, adornos, tudo isso vai estar na tua casa e vai representar essas questões que são mais, essas tarefas que são mais abstratas, né? Depois que você fizer isso, que você tiver esses símbolos, aí você vai ver se há coerência entre eles. Você vai escolher um estilo de decoração que mais te representa, que representa mais esses símbolos todos que fazem sentido para ti. Quando você escolher um estilo de decoração, você vai escolher uma paleta de cores, você vai escolher a iluminação, você vai escolher o mobiliário, os revestimentos, todos os itens de decoração em si, né? Adornos, vasos, livros, tudo isso, o ideal é que eles estejam dentro desse guarda-chuva do estilo de decoração que você escolheu, para que eles tenham mais coerência entre si e você se sinta mais confortável, tá? Beleza, gente? Não existe fórmula mágica, você precisa olhar muito para cada ambiente e enxergar o potencial de cada ambiente. Cada ambiente vai pedir uma abordagem sua diferente. Ele vai pedir uma organização desses símbolos de um jeito diferente, porque a parte da função do ambiente acaba sendo bem importante para você conseguir deixar ele bonito, deixar ele com a sua cara, sem ele deixar de ser funcional pro dia a dia, né? Que é fundamental. Certo? Vocês gostaram aqui do que a gente está conversando até agora? Vocês têm alguma dúvida? Bom, a quem gostou, olha só, adorei. A quem gostou desse conteúdo, a partir de amanhã a gente vai conversar um pouco mais sobre cada ambiente em si, porque cada ambiente ele tem particularidades, ele dá muito pano pra manga. Então, amanhã nós vamos falar sobre... sobre cozinhas confortáveis. A cozinha ela é um ambiente muito funcional. Porém, ela pode ser confortável e ela pode, especialmente hoje em dia, ela também é um ambiente de estar, ela não é só um ambiente de trabalho, onde você faz a cocção dos alimentos. Ela também é um ambiente onde você pode reunir as pessoas, ter vários momentos, é como se fosse uma nova sala de estar. Então amanhã a gente vai falar um pouco sobre as cozinhas. E para quem ficou aqui até o final, o bônus da live de hoje é uma seleção de inspirações. Tem algumas inspirações que a gente já conversou aqui. Separei algumas inspirações já organizadas por ambientes para você conseguir já abrir o seu olhar, já comparar o que você gosta, o que você não gosta. É uma pasta no Pinterest com tudo isso organizado, muitas referências mesmo. Então, para você conseguir esse bônus de hoje, você vai lá no link da minha bio, mas não vai agora não. Você vai lá no link da minha bio e você vai entrar no link e você vai receber lá esse link da pasta do Pinterest, certo?
Quem postar nos stories também, que gostou aqui da nossa conversa de hoje, eu vou dar um presente secreto especial. Tá joia, gente? Espero que vocês tenham gostado. A minha intenção é realmente fazer a cada dia uma conversa com vocês. E eu até comentei nos stories, né? Até uma forma de eu também me aprimorar como profissional, trazendo mais esses assuntos, trazendo exemplos mais práticos, mais didáticos, né? Acho que o ambiente, ele transforma muito a nossa vida, o nosso olhar. Ele faz a gente realmente se desenvolver bastante. Então, eu quero aqui dar as ferramentas para que vocês consigam já trazer isso para casa de vocês. E amanhã, para as cozinhas, tá? Boa noite, até mais.